Estamos no ar? Então, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio de número 74. Estou aqui, como sempre, com minha esposa, host e rosto do podcast, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Você é mortal e que um dia sua vida terá fim. Dizem que em Roma, quando um general romano ele voltava de um combate bem sucedido contra um inimigo estrangeiro, né, César na Gália, contra o Vercingetorix, por exemplo, voltava e fazia um triunfo, onde diziam que o homem triunfante, que era aquele general, ele era ovacionado pelo povo, erguiam arcos do triunfo muitas vezes, né? Napoleão só copiou isso para Paris, tem vários lá em Roma. Só que havia sempre alguém próximo desse homem, geralmente um escravo, que ficava repetindo no ouvido dele, né? Lembre-se de que você é mortal, em latim memento mori. E o outro conceito histórico que aparece muito é esse do amor fati, um amor ao destino, seja ele qual for. Então, o que acontecer, por isso que o pessoal confunde um pouco com passividade. Ah, você vai ter que aceitar. Mas é aceitar fazendo o seu melhor possível. O que você pode falar pra gente desses dois conceitos, Cláudio? Primeiro, a aceitação da finitude A palavra aceitação é sempre uma palavra que faz pensar em alguma coisa do tipo, porra, já que tem que ser assim, então que Ruim, seja, né? e tal. Algo ruim. Quando, na verdade, eu te diria que existe aí uma agonia. E agonia quer dizer luta, né? Porque o indivíduo quer persistir. Luta por perseverar no próprio ser. E a espécie precisa que ele morra. Porque ela precisa botar alguém mais fresco no lugar. Mais fresco que eu diria em melhores condições. Sim. Tem até uma frase do Taleb que você falou agora, desculpa te interromper, Aham. mas ele diz que ele usou isso para a ciência, que a ciência evolui de funeral em funeral. Isso. Porque se tivéssemos cientistas que eles são imortais, certos conceitos, o cara construiu a carreira dele em cima Jamais daquilo, seriam mudados. mesmo que vissem que é errado, o Nossa, cara teria uma claro, tendência a claro, combater claro, aquilo. claro, Então, quando ele claro. se vai, outra pessoa surge com um conceito Lógico. novo. Então, o amor fati, a ideia do amor, é o amor pelo que é. Eu prefiro. Porque falar do destino dá a impressão que é a aceitação do destino de daqui 5 anos. Não, não. É o amor pelo que está acontecendo. E veja, não é aceitação fati, não é tolerância fati, é amor fati. É amor pelo mundo. Não é assim, para mim tanto faz. Não. A sabedoria é você amar o real como ele é. É uma reconciliação amorosa com o real, digamos assim. Eu me pergunto até se isso é sempre possível ou desejável. Porque sempre é possível problematizar. Existem certos cenários de existência e de realidade que, num primeiro momento, aparentemente precisam ser transformados e, portanto, combatidos e, portanto, negados e, portanto, até odiados. É o caso, por exemplo, de uma cidade, de uma polis governada por um tirano. Por um tirano injusto. Agora, é claro, é mais fácil o amor fati quando você está fazendo caça submarina no Mediterrâneo. Né? Ano novo em Maldivas. Aí você vê a maravilha da natureza numa roupa aquecida, sabe-se lá qual é o material que aquece, e você ali, bem alimentado. Aí é uma beleza o amor fati. É menos legal com crianças doentes, morrendo de fome. Então, eu te diria que esse amor pelas coisas como elas são é indicativo de uma sabedoria em relação à qual o meu espírito ou não se alinha ou não alcança. Eu não consigo amar
o mundo como ele é. Eu consigo amar pedaços. Mas não é pedaços que o Nietzsche está falando. Porque senão você cai no niilismo, você cai no valor. Eu amo o que é bom e detesto o que é ruim. E aí pronto, já não é. Não. É o amor pelo real. Bom, esse é um ponto. Quanto à questão da finitude, isso eu me remeto à Odisseia. Ulisses volta para casa, e a Odisseia chama assim porque Ulisses em grego é Odisseu, seria então Cloviséia ou Maluséia, que é a aventura de voltar para casa. E Ulisses fura o olho do ciclope Polifemo, e por ciclopes, você sabe, só tem um olho. É um problema. É diferente do oftalmologista que me operou. Ele me cegou um olho e disse, fique tranquilo, porque o Detran autoriza a direção monocular. Então, é um pouco diferente do Ulisses. Meu Deus. É um pouco diferente do Ulisses. Muito amor fati nessa hora. Né? Gente. Ele fala, olha, eu colei a sua retina direitinho. Se você não está enxergando, eu não sei por quê. Né? Eu não sei por quê. Então, Ulisses, ele furou o olho do ciclope Polifemo, e a desgraça é que o ciclope Polifemo era filho de Poseidon, deus dos mares. E Ulisses estava voltando para Ítaca, que é uma ilha. Se você mora numa ilha, a última pessoa com quem você deve arrumar confusão é com Poseidon. E Poseidon resolveu atormentar Ulisses. Ulisses foi parar na ilha de Calipso, e Calipso era uma deusa maravilhosa, uma mistura de Isis Valverde com Rui Barbosa e Juliana Paz. Nossa. E deusa, e apaixonada por Ulisses e gostava de sexo. Essa combinação é raríssima. A pessoa ser deusa, ser linda, mas ainda gostar de sexo é muito... E com ele ainda, você é o mago. E com ninfas, fazendo churrasco de lagosta e não sei o que. E Ulisses ficou 7 anos nessa ilha, chorando, querendo voltar para Ítaca, para o seu lugar, etc. E tal. Aí Zeus mandou Hermes ir lá avisar Calipso para soltar Ulisses. E Calipso tenta uma última cartada. Ulisses só ficaria lá se quisesse. Então ela oferece. Se você ficar aqui, eu te dou a eternidade e a juventude. A eternidade quer dizer vira Deus, apoteose, virar Deus. E juventude, claro, porque não adianta nada eu dizer que você não vai morrer nunca, você vai envelhecendo e vira uma uva passa. Também não adianta nada. Então, eu te dou a eternidade e a juventude. E Ulisses, então, tem diante de si, de um lado, uma vida de mortal e de outro lado, uma vida de Deus, para escolher. Então, a resposta de Ulisses é, veja, paradigma grego, portanto estoico. Eu sou mortal, eu sou finito. Portanto, a única chance que eu tenho de levar uma vida boa é enquanto mortal, enquanto finito. Então, a reflexão toda da filosofia é essa. Como viver uma vida boa sendo mortal? Porque, se porventura eu aceitar a sua proposta, eu cometo a maior blasfêmia para os gregos, que é pretender ser mais do que se é, que eles chamavam de híbris. Então, eu não posso aceitar a tua proposta. Eu quero voltar para casa, que é onde eu vou, eu tenho, que é o meu lugar natural, que eu vou viver uma vida boa para um mortal. E, portanto, você tem aí uma possibilidade, que é a possibilidade de entender a felicidade ou a vida boa dentro dos limites da mortalidade. E isso é muito louco, quer dizer, todos os valores da vida, isso é para dizer de outro modo, né? Todos os valores da vida só são valores porque estão vinculados à ideia da finitude.
a ideia da mortalidade. Então, por exemplo, eu defendo o meio ambiente. É um valor. Por quê? Porque posso destruir o planeta e posso acabar com o meio ambiente. Então, finitude. 2, eu defendo um projeto. Por quê? Porque o projeto pode fracassar, pode morrer. Então, porque as coisas podem fracassar, podem morrer, podem se destruir, então eu tenho valores. Os valores são vinculados à finitude. São, eu me alimento bem. Por quê? Porque quero saúde. Por quê? Porque com isso eu viverei uma vida finita. Quer dizer, se eu tenho, por princípio, por definição, que eu sou eterno, não tem saúde mais. Não tem valor nenhum, na verdade. Uhum. Acabou. Né? Então, nesse sentido, eu diria que a questão da finitude é mais do que uma questão de aceitação. É uma questão de sabedoria. Toda a sabedoria começa daí. Uhum. Né? Então, o mito de Gilgamesh, a primeira história que se tem notícia da humanidade. O rei que não queria morrer. Então, é muito emblemático, né, você imaginar que a primeira história que se conta seja de um rei que não queria morrer. Então, é muito indicativo de que esse problema ele é contemporâneo ao homem e à mulher, ao humano. Né? E nesse sentido, eu me preocupo, porque, no final das contas, não é nada certo que tenhamos aceitado a finitude. Nada certo. Jeff Bezos não aceitou. Está investindo bilhões em extensão da vida. Isso. E vai saber onde isso vai parar. Então, qual é a ideia? Eu pego o meu cérebro, tiro e ponho num outro corpo que está em melhores condições e aí eu continuo. Ou então, eu congelo, né? Tem 1 milhão de saídas. Ou então, vou morar não sei aonde, onde não tem erosão, não tem... Então, quer dizer, todas essas são, para os gregos, híbris. Ou seja, uma luta contra um dado de realidade, veja o tal do estoico, né? Aceitação que é a finitude. Sim. Que é a finitude. Agora, aqui vai uma pergunta a quem está nos ouvindo. Mas essa pergunta é para você responder, não descostas como o seu boneco da escolinha do professor Raimundo, mas para você responder depois de meia hora pensando. Não é para responder no chat agora. De bate-pronto. No vômito, né? E qual é a pergunta? Eu te dou 2 alternativas. Uma delas é você morrer quando tem que morrer mesmo. Seja lá na idade que for. E a outra delas é a seguinte: ouça bem. A vida será eterna, você não morrerá nunca mais. Nunca mais, aconteça o que acontecer. Ah, mas e se destruir o planeta? Se vira. Mas se vira. Você não morrerá nunca mais. Não responde de pronto, não. Pensa um pouquinho nas consequências. Todas as pessoas que Pensa você um ama pouquinho morrem, em claro, obviamente. Vai todo mundo passar, tá claro que você pode vir a amar outras, mas você não vai morrer, não é nunca mais. Aí você fica com essa pergunta, mas não responde de pronto. Pensa uns 15 minutos antes de responder, depois você responde para você mesmo. Nessa pergunta, porque enquanto você falava da questão da eternidade para Ulisses e também da juventude, tem aquela história da Sibila de Cumas em Roma, que ofereceu livros para um rei Tarquínio da época, que era uma mortal que conseguiu a eternidade, mas não a juventude. Então ela foi envelhecendo e no final virou praticamente pó. Né? Mas sobre essa questão de se a pessoa ela quer viver para sempre, imaginando que tem a juventude também, ou ela quer viver só o que é possível, sob a brevidade da vida, que é um texto do Sêneca, que é o autor estoico que eu mais li, porque também ele escreveu bastante. Escreveu também obras de dramaturgia. Eu não lembro se ele escreveu, por exemplo, a trilogia tebana também, porque eu nunca li uma obra de dramaturgia dele, mas ele escreveu várias. Então ele fala aqui em determinado momento que a vida não é breve, mas a fazemos assim. Dela não somos carentes, mas pródigos. Porque, na visão dele, o tempo é o suficiente. É que a gente usa muito mal o tempo. Uhum.
Então, eu já refleti várias vezes sobre essa questão. Até coloquei condições. Se eu pudesse trazer mais pessoas para a eternidade, aí talvez a resposta fosse positiva, mas ver todo mundo que você ama passar... Algumas vezes, inclusive, né? Não, várias vezes ao longo da história. E também tem um ponto sobre mitologia que eu gosto bastante. Mas não é que você vai, em vez de viver 100 anos, viver 300. Não, é É para viver sempre. para sempre. É eternidade. Nunca mais. E a gente não tem nem noção do que é o eterno, porque é uma extensão de tempo que ela está totalmente fora da gente. Agora Eu vocês- penso no acúmulo de dor, né? Porque, querendo ou não, os sofrimentos ficam. Mas o alguns. principal é o seguinte, né? Se a gente for pensar na figura dos deuses gregos, que é um tema também que eu gosto muito. Os deuses gregos, eles não foram deuses que criaram o universo. Zeus, ele herdou o universo, era a terceira geração no poder. Claro. Ele envelhecia até uma certa idade, seria sempre um senhor de meia idade, Apolo seria para sempre um jovem. Eles comiam e bebiam, mas não precisavam fazer isso. Eles faziam sexo. Eles tinham uma existência muito parecida com a nossa, com a diferença de que eles tinham a eternidade e não envelheciam. Eu acho que a única vantagem, se a gente for pensar, do ser humano contra esses deuses, que tinham tudo que a gente quer ter, é uma coisa que eles não tinham e que nós temos, A que é viver. mortalidade. Exatamente, é você viver sabendo que um dia você irá morrer. Eu gosto muito do Conde de Monte Cristo, Clóvis. E no final do livro, tem uma hora que ele fala que felicidade e infelicidade não existem. É meio que uma alternância entre os dois. Para você sentir de fato a infelicidade, a felicidade, melhor dizendo, tem que ter conhecido a tristeza. Claro. Porque senão você não sente Claro. aquilo, é o doce e o amargo. Então, eu não gostaria de ser imortal. Eterno. Eu também eterno. não. Eu gostaria de viver bastante, mas só o tempo que realmente é aquilo que me foi dado. Vamos colocar assim. Muito bem. Veja como temos aqui heranças estoicas a aplaudir. Né? Eu imagino que tudo que se fala sobre felicidade e que se pretende com a felicidade acaba desconsiderando uma condição humana que é uma condição humana inscrita em imensa complexidade. Né? Quando você tem que fazer escolhas entre o que é bom e o que é bom, isso já te perturba. Agora, é muito pior quando a escolha é entre o que é ruim e o que é ruim. Aí isso te perturba mais. E, portanto, a felicidade ela tem que ser pensada no interior das sinucas de bico, no interior das dificuldades, no interior da nossa condição, que é uma condição dilacerada, que é uma condição complicada, que é uma condição agônica, né? Que é uma condição difícil. Então, evidentemente que a questão da mortalidade, da finitude, pelo menos, podia ser melhor resolvida. Né?